Eu tinha acabado de me converter, eu tinha muitas dúvidas. E uma dúvida que com certeza já passou na tua cabeça era o seguinte: Deus é grande, poderoso, onipotente. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Não era simplesmente estalar os dedos e aí todos os pecados eram pagos? E que pecados são esses que Jesus teve que morrer na cruz? Essas dúvidas, com certeza, já passaram na sua cabeça. E tem pessoas perto de você que têm essa dúvida, mas não verbaliza. E provavelmente você não sabe explicar de uma forma plena. Então, nós vamos explicar essas dúvidas aqui nesse vídeo, não só essas, mas como outras que vão surgir. Nós vamos explicar com esses esquemas visuais que vão tornar muito mais fácil o seu entendimento. Tudo que nós vamos ensinar aqui, obviamente, foi retirado da Bíblia. Todos os princípios aqui são bíblicos, ok? Então vamos lá. Primeiro, existe um plano perfeito de Deus e você precisa entender esse plano para poder eternizar isso dentro de você e até poder passar para outras pessoas. Deus criou, né, o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, fala sobre a criação do mundo e como o mundo é um mundo perfeito. Deus criou e falando que era bom e era bom e era bom, criou o homem e o homem ele tinha uma conexão especial com Deus. Hoje nós não temos essa conexão especial. Bom, primeiro, né, nesse esquema visual aqui, ó, nós temos a criação do mundo, é um design perfeito. Só que se você para pensar no mundo de hoje, não é um design nada perfeito. Na verdade, falta muita coisa para ser um design perfeito, né? O que aconteceu nesse meio do caminho aí? Deus, assim que, né, cria o homem, ele explica para o homem que ele poderia fazer muitas coisas, mas existia uma coisa que ele não poderia fazer, que era comer do fruto. Só que o homem ele resolveu desobedecer a Deus. E essa desobediência causou uma grande ruptura com Deus, o homem com Deus. E para a gente explicar um pouco melhor sobre isso, para a gente poder conversar sobre isso melhor, nós vamos passar sobre dois temas importantes. Primeiro, são algumas características de Deus. E depois que nós falarmos sobre essas características, nós vamos falar sobre a teoria da escuridão profunda, tá? Ou do vazio profundo. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Bom, aqui, ó, só te explicar melhor, teve a queda, né? Que é o pecado de Adão e que corrompeu o mundo. Vamos entender um pouco melhor sobre o caráter de Deus ou algumas características de Deus. Deus é vida e vai fazer muito sentido no próximo esquema que nós vamos usar, o esquema visual. Deus é santo, Deus é justo e Deus é amor. Claro que Deus tem outras características, mas eu quero que você se atente a essas quatro, tá? Se você estiver anotando aí, já anota essas quatro características. Vida, santo, justo e amor. Deus sendo vida, quando Deus cria o homem, ele cria com vida. Porque a Bíblia mesmo diz que quando o homem peca, ele morre. Então o humano morreu e, né, por esse pecado, ele não tem mais vida. Então vamos explicar isso de uma forma visual, que é justamente a teoria do vazio profundo. Deus é representado aqui por esse círculo, tá? Claro que é só um esquema visual, Deus não se resume a um círculo, mas é para você entender melhor, tá? Deus é vida. Então Deus, quando cria o humano, ele cria a sua semelhança, é muito próxima, uma conexão especial. Então o humano tem vida. E por ele ter vida, ele está dentro de Deus. Claro que é uma representação, tá? E aí, o que o humano faz? Ele peca. Adão e Eva foram lá, tomaram uma decisão errada e eles pecaram. Eu vou mudar aqui a cor, né, do humano, ó, tá vendo que tá um roxinho? Eu vou botar uma cor preta. E quando o humano peca, o que acontece? Tá? Ele tem uma mancha preta, que é dentro de uma conexão com Deus. Só que Deus quer vida e ele fornece essa vida para o homem, só que Deus também, o mesmo Deus, ele é santo. Ele não pode ter um homem que existe um pecado no homem dentro dele. Essa conexão não funciona mais. E é justamente por isso que o homem ele é retirado dessa conexão com Deus. Ele perde esse direito de conexão divina. E ele sai desse círculo aqui, ó, que é a vida, ele sai. Só que quando o homem sai, o que acontece? Ele se perde nesse vazio profundo. Ele morre. Ele tinha vida, ele foi desconectado de Deus e agora ele morre. Por que ele teve que morrer? Porque Deus é justo. Ele não pode permitir
que alguém sendo pecado ou tendo pecado possa existir dentro dele mesmo. É incoerente Deus sendo a justiça, Deus sendo a santidade, ele permitir algo dessa magnitude, né? Então, o homem perde a vida quando ele peca. E eu quero que você entenda o seguinte, tá? Adão e Eva é uma representação da humanidade. Então, as decisões de Adão e Eva, essas decisões influenciam na humanidade como um todo, e todos nós herdamos o pecado. Nós já nascemos a partir do pecado. Ok? Então, isso aqui é o primeiro ponto que você tem que entender. O porquê que o homem foi desconectado, o porquê que o homem saiu da presença de Deus, e essa conexão nós não conseguimos entender hoje. Porque nós não vislumbramos, né, essa conexão. Só que nós vamos chegar em um momento que nós teremos essa conexão com Deus novamente. E eu vou explicar um pouco mais pra frente. Fica ligado aqui, tá? Legal, Gabriel. Já entendi que o homem teve que morrer. O homem morre quando peca. E pela santidade de Deus, ele teve que sair, né, daquele círculo lá. Ele teve que morrer. Ok. Só que por que então que Jesus teve que morrer? Por que Jesus paga pelos nossos pecados? Eu quero que você entenda que lá na Bíblia, lá em Gênesis, na verdade, né? Lá no início, quando o homem peca, assim que ele peca, eles se escondem, né? Eles estão nus, eles se escondem e tudo mais. E assim que eles se escondem, eles fazem algumas roupas ali improvisadas. E Deus pergunta para eles, né? Quem disse para eles que eles estavam nus e tudo mais. E Deus faz novas roupas para eles. Essas roupas novas que Deus faz são roupas de pele. E de onde surgiu essa pele? Essa pele surgiu de alguns animais que estavam ali, estavam vivos, né? E Deus sacrifica esses animais para poder vestir os humanos. Isso não é à toa, aquilo ali não é um detalhe na Bíblia. Aquilo ali já é uma luz do que iria acontecer no plano da redenção. Então, vamos entender um pouco mais esse plano da redenção, tá? Nós vamos descer um pouquinho aqui, um pouquinho mais, e nós vamos entender sobre esses 5 aspectos aqui. Primeiro aspecto, tá? O pecado. O pecado é a desobediência. Então nós já falamos que com o pecado o homem ele sai da presença de Deus. Só que tá vendo que é uma ovelhinha que tem aqui? O que essa ovelhinha representa? É o sacrifício. Deus é justiça. O homem, quando ele comete um pecado, ele tem uma mancha. E essa mancha ela tem que ser paga. É como se fosse uma penalidade. E essa penalidade ela precisa ser paga. Deus não pode simplesmente esquecer sem que essa penalidade seja paga, tá? E é justamente por isso que existe o sacrifício ou as ofertas. Essa, né, representado na Bíblia pelo cordeiro, quando você avança um pouquinho na palavra, você vai ver que Deus estabelece algumas leis ali e algumas leis de sacrifício, ou seja, pessoas cometeram pecados, elas precisavam sacrificar animais para que esses animais pudessem, que não têm pecado, animais santos, não cometeram pecados nenhum, esses animais morreriam no lugar dessas pessoas e os seus pecados seriam pagos. É justamente isso que acontece logo ali em Gênesis, quando Deus mata os animais, né? Deus fornece vestes para os humanos. Bom, e a partir desse momento, desse sacrifício, algo acontece. Os pecados são pagos. Só que quando Deus ele vê ali que a humanidade inteira seria corrompida, né? Vamos lá para cima, ó. A humanidade inteira foi corrompida. O plano perfeito, o design perfeito não é mais o design perfeito. Então é um mundo de pecado. Então Deus faz um plano para que não só nós teríamos que ficar fazendo sacrifícios atrás de sacrifícios, mas uma só pessoa, um só Deus morresse por nós. E ele pagaria por todos os pecados de toda a humanidade. Tá? Ele criou algumas leis ali para mostrar para a humanidade que nenhuma lei torna o homem santo, torna o homem perfeito. E ele entregou a única coisa que poderia, de fato, né, salvar a humanidade, que foi
a morte e a ressurreição de Jesus. Então, Jesus ele morre na cruz como essa oferta, como esse sacrifício. Porque como Jesus não teve pecado, Jesus veio à Terra, não teve pecado nenhum, ele foi santo. Ele morreu por nós na cruz, ele pagou, sendo esse Cordeiro Santo, ele pagou por todos os nossos pecados, ok? Quando ele paga pelos nossos pecados, ele morre. Só que ele ressuscita, é a boa nova, né? Por quê? Ele tem esperança na morte. A morte não vence a Deus. É justamente isso que faz esse plano tão perfeito voltar à sua origem, né? Então, na frente, lá na frente, nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Nós vamos passar por isso, né? Jesus vai estabelecer o seu reino e voltar para esse design perfeito. Hoje nós estamos conectados com Deus novamente, nós voltamos para aquele círculozinho, mas nós ainda não estamos no design perfeito, ok? E por que Jesus teve que morrer de fato? Porque Jesus é amor. Ele não poderia fazer com que você morresse na cruz. Ele não poderia fazer com que eu morresse na cruz. Então Jesus, ele por amor, ele se sacrifica. Opa, acabei apagando tudo aqui, ó. Por amor, ele se sacrifica pela graça. A graça é algo que a gente não merece. É um favor, é algo que Deus fez. Jesus fez por nós, que nós não merecíamos. E, consequentemente, toda essa graça e esse amor que Jesus se entregou por nós na cruz, o que ele espera de nós é que nós tenhamos fé. É justamente essa fé que nos conecta com ele de novo, porque nós cremos que Jesus morreu por nós na cruz. E esse plano perfeito se concretiza. Bom, para fechar esse vídeo aqui, nós temos que falar sobre mais 3 aspectos bem simples, mas que às vezes causam problemas, né, na vida cristã. Primeiro, quando você aceita Jesus, você é justificado. Essa justificação é uma descarga da culpa. Então, agora, quando você crê em Jesus, você não tem mais culpa sobre seus pecados. E aí sim, Deus pode se esquecer dos seus pecados. Ele se faz esquecer. Mesmo que você não esqueça, Deus se esquece dos seus pecados. Isso é lindo de entender, tá? E esse é um ponto na nossa vida. Por isso que é uma bolinha que acontece uma vez na nossa vida. Só que, durante a nossa vida, nós vamos cometendo alguns pecados, nós vamos cometendo acertos e erros. Claro que o pecado, ele não, por ter essa graça, né, não é uma justificativa para a gente pecar. Obviamente que nós pecamos nós pecamos sem querer, né? Nós não pecamos por intenção. Só que ainda assim, quando a gente comete esses deslizes, nós vamos aprendendo durante essa trajetória. Justamente por isso que esse ponto aqui, esse próximo tópico, né, é uma linha e não um ponto. A justificação, ela acontece uma vez na nossa vida. Só que a santificação, ela é uma busca constante do cristão. É quando nós queremos buscar ser igual a Cristo. Queremos buscar a santificação, nos tornar sagrado, ok? E aí sim, lá na frente, ó, quando Jesus voltar, aí sim, nós seremos glorificados. Nós estaremos com Deus no plano perfeito, no design perfeito, né? E nós teremos uma transformação completa. Bom, esse vídeo aqui, ele não contempla, né, não explica todas as dúvidas da palavra de Deus, e é justamente por isso que eu vou te convidar a me seguir aqui, né, a se inscrever no canal, ativar o sininho e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu sei que é um vídeo um pouco mais denso, né, ele é um pouco mais completo, mas o nosso mundo ele está repleto de vídeos rápidos, e muitos vídeos rápidos acabam acostumando mal a gente a entender a palavra. E não caia no grande engano, no grande erro dos cristãos, que é só buscar palavras fáceis. Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus e entendendo tudo que Jesus colocou para nós, tudo que Deus revelou para a gente nas Escrituras, e nós temos que ter esse entendimento. Ok? Então, eu vou te esperar nos próximos vídeos para a gente poder conversar um pouco melhor sobre isso. E até lá, um forte abraço. Tchau, tchau.